Opa! Bom, o capítulo começa com Huaming pensando que Menglan concordou com o pedido ultrajante do Prota de obter algo por nada, o que significa que o Prota não foi pego na teia dela, mas que foi ela que se apaixonou por ele. E ela diz para Menglan que o Prota estará fazendo os arranjos para a viagem para Xangai, e ela pergunta se Menglan tem alguma coisa que quer dizer para o Prota, e ela vermelha diz que não, e ela pede a Huaming para ajudar a passar a mensagem para o Prota, e ela dá adeus, e Huaming diz ao Prota que ele é realmente alguém que só foi há 2 dias para Xangai, e ainda assim Menglan entregou 50% das ações para ele, e que ele merece ser chamado de homem de Li Huaming. E o Prota diz que vai deixar esse assunto de Menglan de lado, e que ele vai encontrar a Su, e Huaming fala que Su acabou de falar que queria ter um filho com ele ontem, e ela pergunta se o Prota está realmente ansioso para criar outra pessoa, e o Prota diz que agora é dia, e Su ainda está trabalhando, e o Prota diz para ela que se perguntarem, é para ela dizer que pediu para o Prota entregar alguns documentos para ela, e Huaming fica irritada, e diz que sim, e que parece que o querido dela tem outro plano para estar realizando novamente, e ela diz que claro, e que é para o Prota ir em frente e se ocupar. Então 40 minutos depois, o Prota pensa que quando Su ficar grávida, ela não será capaz de esconder a gravidez por muito tempo, e não importa o quão má é a saúde do pai dela, e que ele eventualmente descobrirá, e Su nunca revelará a identidade do pai da criança, mesmo que a elimine, e isso pode fazer o Sr. Su ficar irritado, e talvez fatalmente mesmo, e nesse momento os rumores vão voar, e isso fará com que os preços das ações do grupo de Infun caia, e com os concorrentes aproveitando a oportunidade de adquirir ações e perdendo o controle do grupo, e Su e a criança estarão em problemas no futuro, e o Prota pensa que a vinda dele ali hoje é para evitar de acontecer. Então o Prota chega na secretaria e pergunta se Su está por volta, e a secretária pede que com licença e pergunta quem é o Prota, e Su, toda animada, chama pelo Prota, e Su se recompõe e diz para Xiao Zeng para ir ao departamento financeiro e revisar as contas do último mês com a Huankai Cosmético, e a secretária pergunta se eles têm essa conta, e ela diz ok, e que vai imediatamente, e Su já puxa a porta, e toda feliz já vai pulando no Prota, e ela diz que ele veio a ver, e que ela está tão feliz com isso, e ela diz que eles concordaram em ter um filho ontem, e ela se pergunta se o Prota não poderia esperar, e o Prota segura pela cintura, e diz que eles estão na empresa, e é melhor eles se conterem, e nessa hora alguém começa a abrir a porta, e é o pai da Su, e ele diz a ela que há um documento da reunião dessa manhã que ainda não foi finalizado, e o pai da Su é o homem mais rico da cidade de Donghai, e Su rapidamente fica em postura e fica vermelha, e o pai dela pensa que Su está agindo de forma estranha, e que parece ser por causa do jovem que está ao lado dela, e ele se pergunta quem é o Prota, e Su apresenta o Prota a ele, e depois de apresentar o Prota ao pai dela, e ele pensa que o Prota é aquele homem que tirou a filha dele do campo de golfe naquele dia, então ele lembra de uma conversa onde Lu diz que o Prota é o irmão dele juramentado, e que qualquer um que dificulte as coisas para o Prota terá problemas com ele também, e o Rong pergunta quem iria querer ter um problema com o Prota, e que ele é tão bom, e ela diz tristemente que não pode ser 20 anos mais nova, pois se ela fosse, ela teria casado com ele. Já em outra hora, o homem diz ao pai de Su que recentemente a família Tang e a família Li quase se tornaram inimigos, porque Zhao Guaizi foi quase morto, e foi o Prota quem ajudou a resolver os problemas entre eles. E de volta ao presente, o pai de Su cumprimenta o Prota, e diz que recentemente ele tem ouvido pessoas falar sobre o Prota, e que ele é um jovem promissor, mas que ele Su, e o Prota o corta, e diz que Huaming está ocupada, e então ele está ali para entregar um documento ao Sr. Su, no nome dela, e o pai de Su pergunta se isso está certo, e pede para ele mostrar os arquivos, e Su diz ao pai dela para o deixar verificar, e o pai dela em pensamento se pergunta se ela ainda precisa procurar os documentos que acabaram de chegar, e ele se pergunta como que a filha dele pode ser tão ridícula ao fazer as coisas, e que isso é obviamente uma farsa, e ele pensa que só quer ver o que está acontecendo, e Su fica desesperada, e o pai de Su diz a ela que não é necessário procurar os documentos, pois é para ela apenas tratar da cooperação com a Huankai, e ele diz que se o Prota não tivesse mais nada para fazer agora, desde que ele entrega os documentos, ele perguntou por que o Prota não vai conversar com ele no escritório dele, e ele diz que ouviu muitas histórias sobre o Prota, e Su diz ao pai dela que o Prota e Huaming estão muito ocupados, e o Prota pensa que está bem, e que ela não precisa se preocupar, e o Prota responde ao pai dela que claro. Já no escritório do pai de Su, o pai dela pergunta se o Prota não foi ali apenas para entregar os documentos, e o Prota diz que de fato ele é o homem mais rico da cidade, e não pode esconder nada dele, e o pai dela diz que o Prota foi ali ver a filha dele com a desculpa de entregar os documentos, e Su quer o enganar escondendo o que está acontecendo, e ele pergunta se o Prota pode explicar, e o Prota diz que Su está o ajudando a manter um segredo, e mesmo tendo um acordo, e como ele a ajudou, ela não pode o trair, e o pai de Su pergunta segredo, e que segredo, e o Prota diz que não pode dizer, mas um amigo pediu para ir ali para ajudar a Su a resolver alguns problemas com o grupo de Infun,
Shu, e o pai dela diz que Huambing sabe dos assuntos do grupo de Infun dos quais ele nem tem conhecimento e ainda quer ajudar a resolvê-los. E ele pergunta se a família Li está estendendo a mão demais. E o prota diz que o segundo acionista Zhu Geniwan e o pai dela diz que Zhu é leal ao grupo, embora seja um pequeno problema. E ele pergunta quantas pessoas capazes não são problemas, e ele diz que não acha que há nada de errado com ele, e nem acha que fará alguma coisa que prejudique os interesses do grupo. E o prota diz que na verdade ele não fez nada, mas não é o que Shu faz que se tornará um problema, mas a presença dele continua no grupo de Info. E o pai dela pergunta o que, e o prota diz que vendo que Su já recebeu o apoio do conselho de administração da última vez, o prota diz que Su deveria ter acelerado o progresso, e ele pergunta se então se Su vai assumir a administração esse ano, e o pai dela pergunta se o que o prota está tentando dizer que Shu ficará insatisfeito após Su se tornar presidente, e o prota diz que Shu definitivamente ameaçará o futuro de Su, e assim, para evitar o problema das facções e lutas de poder durante ajuste de pessoa, é melhor lidar com Shu agora, e o pai dela pergunta como Huambing pretende resolver isso, e o prota diz para ele enviar Shu para a prisão ou atirar nele, e o pai dela pergunta, e ele em pensamento diz que a única coisa que pode ser usada para enviar Shu para a prisão foi de décadas atrás, enquanto a própria empresa dele, devido a uma má gestão, entrou no contrabando com o submundo, e ele se pergunta o que isso tem a ver com ser baleado, e ele pensa que nunca ouviu falar de Huambing agindo dessa forma, e mesmo que ela esteja tentando ajudar a Su, será demais atirar nele, e além disso, ele se pergunta e se Huambing e Su caem um dia, e ele pensa que só de pensar já dá dor de cabeça, e o prota diz que Shu é uma pessoa notoriosa, e que seria melhor para o pai de Su ajudar Su a limpar essa bomba relógio, o mais rápido possível, e o pai de Su pergunta se ele é notório, e o prota diz que nos olhos do pai de Su, Shu é uma pessoa azarada que acabou de se misturar com o submundo, e desde que foi adquirido por Jinfu, ele tem trabalhado diligentemente, mas de fato atrás da cena, ele é uma pessoa muito assustadora, e que a filha dele se apaixonou jovem, mas o colega de classe dela está paralisado agora, e saiu da faculdade por causa do submundo, e o motorista foi atingido por trás, e depois foi espancado, e ele ainda está no hospital agora, e a amante dele queria se tornar esposa oficial, e queria tornar público o relacionamento deles, e ele a enterrou no parque industrial suburbano, e o prota diz que não vai poder terminar de listar todos os feitos dele em 30 minutos, e o prota pergunta se ele tem certeza que quer que Shu fique com Su, e o pai da Su pensa que Shu está sob o comando dele há mais de uma década, e ele se pergunta se ele é realmente um vilão, e ele se pergunta se o prota está mentindo, e ele pergunta se o prota tem certeza do que ele está falando, e o prota diz que isso é fácil de verificar, e que as mentiras dele não tem nenhum significado considerados a isso, e o pai da Su diz que ele é realmente assim, e então ele não pode deixá-lo ficar com Su, e ele pergunta ao prota a localização exata do corpo enterrado da amante dele, e o prota diz que na seção norte do parque industrial, atrás do 5º armazém da nova seção da fábrica de máquinas Tianyi, no segundo estacionamento da esquerda, a 2 metros para baixo, entre a segunda e a terceira vaga do estacionamento à direita, e o prota pensa que durante os 1000 anos de renascimento, ele simplesmente saiu por capricho para ver Su, então as memórias disso está fresca, já que ele pessoalmente foi lá cavar, e o pai da Su pergunta ao prota se além disso existe alguma forma de Shu comer o dinheiro do grupo, e o prota diz que se ele não quer fazer algo, ele não fará, mas se ele quer fazer algo, faça-o completamente, e o prota diz que gosta desse estilo, e o prota diz para eles continuarem a conversa deles, então uma hora depois, o prota diz que tem uma ideia clara do que está acontecendo, e o prota diz que vai se despedir agora, e o pai de Su diz que ok, e pede que o prota diga a Huambing que ele agradece a ela por cuidar desses assuntos para ele, e ele liga para o Huambing, e ela diz olá, e pergunta se é o tio Su, e ele dá uma risada, e diz que ele e o prota terminaram a discussão deles, e ele agradece ela por ajudar a Su, e ele diz que ela não precisa ocultar ou usar um método redondo no futuro, e que se ela tiver alguma coisa, é só falar diretamente a ele, e ele diz que está preparando para providenciar que alguém desenterre o corpo, e Huambing em pensamento se pergunta se desenterrar o corpo, e o que o prota fez de novo, e se ele está tentando enganar o pai de Su, e ela se pergunta o que deve dizer a ele, e ela reflete que não sabe nada, e caramba, e ela se pergunta como que o prota poderia cometer tal erro, e o pai de Su diz olá, e pergunta por que está quieto, e ele começa a chamar por Huambing, e se ela ainda está ali, e o Huambing pensa que o prota não teria cometido um grande erro, e como que o assunto está relacionado com ela, e ele não a explicou com antecedência, e o único objetivo é fazer o pai de Su suspeitar que veio dela, e ela responde que está ali, e ele diz que o prota deu alguns nomes relativos à corrupção de Shu, mas não mencionou os detalhes, e ele pergunta se ela pode esclarecer mais, e ela tentando inventar uma desculpa, ela diz que na verdade não tem certeza, e ela diz que tem uma reunião em breve, e ela fala para eles falarem sobre isso da próxima vez, e eles desligam, e o pai de Su pensa que desde que Huambing investigou Shu, ele se pergunta
pergunta por que ela está em pânico, e ele pensa que espere, e se pergunta se foi o Prota que descobriu tudo, e não Huan Ming, e que a anterior tomada de poder pelo Conselho de Administração de Su também aconteceu no segundo dia depois dela ser retirada do campo de golfe pelo Prota, e ele pensa que sim, e que antes ele nunca ouviu falar de nenhuma amizade entre Su e o Prota, e ele pensa que os rumores recentes sobre o Prota na cidade de Donghai não são sem base, e ele tem certeza que o Prota não atingiu isso por apenas ser o genro da família Lee. Já em outro momento, vemos uma pessoa cavando, e um dos homens diz ao chefe dele que eles desenterraram, e o outro diz que há de verdade um cadáver feminino ali, e o pai de Su observa e pensa que o Prota estava certo sobre o que ele disse, e ele pensa que o Prota é realmente impressionante, enquanto do outro lado, o Huan Ming fala para o Prota não brincar de novo como fez hoje, e ela pergunta se caso ela não reagir bem, e Su diz que isso mesmo, e ela fala que ficou com medo quando eles quase foram pegos pelo pai dela, e Huan Ming diz que às vezes duvida se o Prota realmente não tem superpoderes cada vez que isso acontece, e o Prota pensa que não pode ser bom para elas descobrirem o segredo das habilidades dele, e muitos que o Prota só pode estar pregando uma peça, e o Prota pergunta a ela se ela tem algo a dizer, ou se ela quer também ter bebês, e ela diz que ainda é jovem e não está pensando nisso agora, e o Prota diz ok, e que foi ela mesmo que disse, e ele diz para ela que só para ela saber, ele estará dormindo com Huan Ming e Su esta noite, e que ela pode dormir no sofá, e ela diz que o Prota está só a intimidando, e o Prota dá uma risada e diz que está brincando com ela, e o Prota diz que a propósito há algo que quer a contar, e na varanda ela pergunta o que está acontecendo, e o Prota diz a ela para ela não contar a ninguém como eles se encontraram sem a permissão dele, e ela diz que eles se conheceram em um bar, e o Prota começou a conversar com ela, e depois brigou com alguém, e que tinha muita gente no bar naquela hora, e que todo mundo sabe disso, e o Prota pensa que parece que ela não percebe o ponto, e naquele momento ele não sabia que o renascimento dele estava para terminar, e por isso contou a Mu sobre o renascimento de 1000 anos sem nenhuma reserva, e que esse não é um segredo que os outros podem saber facilmente, e o Prota diz que de qualquer forma só não diga nada a ninguém, e o Prota pergunta se ela consegue fazer isso, e Mu diz que certo, mas que ele também precisa concordar com uma condição, e o Prota pergunta o que é, e ela diz que quer que o Prota na cidade de Donghai cuide dela sempre, e cuide dela no futuro caso ela encontre algum desafio, e que ele deverá estar lá para ajudar ela, e o Prota pergunta qual é o grande negócio por trás disso, e ele diz que faria isso mesmo que ela não tivesse pedido, e ela pergunta se sério, e se ele faria, e ela diz que nesse caso eles vão fazer um negócio, e o Prota diz que no entanto ela ainda terá que dormir no quarto dela esta noite, e que Su quer ter um bebê, e por isso não é apropriado para eles jogar o grande jogo do bebê, e ela fica irritada, e depois de um tempo o Prota diz que está quase feito, e ele pergunta a Su o porquê eles não fazem uma pausa, e Su diz que não quer, e ela enquanto tira o roupão, diz que não tem servido bem ao mestre dela, o que é uma grave violação da responsabilidade dela, e ela chama o Prota de mestre, e diz para ele que não se contenha a essa professora que fez algo errado, e ela pede que por favor a chicoteie com força e a puna, e o Prota meio sem jeito pensa que acabou de dizer a Mu que eles não poderiam jogar o jogo do Big Bang essa noite, e que parece que ele estava com muita pressa para falar sobre esse assunto, e Su pergunta se o Prota está hesitante, e o Prota diz que ok, e que não vai hesitar mais, e o Prota acerta em cheio, e Huan Ming no quarto dela se pergunta de onde veio esse som estranho, e Mu no quarto dela fica vermelha, e pensa no Prota, então ao mesmo tempo, do outro lado, depois de voltar de desenterrar o cadáver, a mãe de Su pergunta por que ele chegou em casa tão tarde, e ela diz que a saúde dele não está boa, e que deixe Su ou ela o ajudar com mais trabalhos, e o pai de Su diz que está bem, e que ele sabe, e ele pergunta aonde Su está, e que diga a ela para vir, pois ele tem algo para dizer, e a mãe de Su diz que ela foi para a casa de Huan Ming do Prota, e não vai voltar essa noite, e ela mandou uma mensagem para o grupo de chat da família hoje à tarde, e ela pergunta se ele não viu, e ele diz que tinha algo para fazer essa tarde, e ainda não viu, e ele diz que espere, e pergunta aonde ela diz que Su foi, e se na casa do Prota, e ela pergunta o que ele pensa sobre, e que Huan Ming também está lá, e que Su foi lá para ver Huan Ming, e ela diz que ouviu que o Prota saiu em viagem de negócio recentemente, e raramente está em casa, e ele em pensamento se pergunta como tudo está relacionado com o Prota, e ele pensa que há algo de estranho acontecendo, e que bem, e que em uma semana Lu se casará com o primeiro amor dele, e toda a comunidade empresarial de Donghai se reunirá, e ele pensa que vai procurar alguém para saber mais sobre o Prota. Então uma semana depois, o Prota está com Huan Ming, e ambos estão elegantes, e um rapaz chama o Prota de tio, e Huan Ming de tia, e diz que eles estão ali, e que o pai dele pediu para ele esperar por ele ali, e Huan Ming pergunta se um sobrinho tão grande, e o Prota diz para o garoto que a tia dele não está acostumado com esse tipo de senioridade, e que todos eles têm o jeito dele, e também ele não precisa escutar sempre o que o pai dele diz, e o garoto diz para o Prota e Huan Ming para eles entrarem, e Huan Ming diz ao Prota o porquê eles não vão para algum lugar
lugar com menos pessoas para evitarem ser sobrecarregados pelo ruído. E o Wrong chama pelo Prota e diz que há muito tempo que ela não o vê e pergunta se o Prota quer brindar. E Huaming diz a ela que com tantas pessoas hoje, se ela não quer causar problemas para o Prota, é melhor ela se comportar. E o Wrong chega perto de Huaming e pergunta o que ela está falando e como que ela pode causar problemas para o Prota. E Huaming pergunta se ela está tentando arrumar briga. E ela, como amante, ela deve ter a consciência de que é uma amante. E o Wrong pergunta se ela acha que pode ajudar o homem dela fazendo birra. E o Wrong diz que o pai de Su foi até ela há um tempo perguntando sobre o Prota. E ela pergunta se Huaming não acha que algo está errado. E Huaming pergunta o que ela disse. E o Wrong diz que o que ela fala não importa. E o que é importante agora é o que o pai de Su quer fazer. E o Prota fala para Huaming procurar por Su e dizer a ela. E Huaming pergunta se é algo grande de novo. E o Prota diz para ela ir em frente. E Huaming diz que entendido. E o Wrong, brindando com o Prota, diz que o Prota está tão íntimo com Huaming em público que ela se sente tão mal. E ela pergunta o que deve fazer. E o Prota pergunta por que eles não encontram um lugar com menos pessoas. E ela chama o Prota de garoto mal. Já em um lugar afastado, e o Wrong diz que o Prota é muito bom em encontrar um lugar. E ela já parte para cima do Prota e o beija. E do outro lado, um minuto atrás, o pai de Su observa Huaming e Su conversarem. E ele em pensamento se pergunta por que Huaming está sozinho e aonde o Prota está. E ele diz a Huaming que pede desculpa por não agradecer ela pessoalmente pelo incidente da última vez. E ele diz que hoje queria aproveitar a oportunidade para agradecer a ela e ao Prota. E ele pergunta aonde o Prota foi. E Huaming diz que o Prota deveria estar negociando alguns negócios com o Wrong ali. E ele diz ok. E que acontece que tem outra coisa para discutir com o Prota. E ele fala que vai se encontrar com o Prota primeiro. E Huaming suspeita de algo em silêncio. Já do lado de fora, ele se pergunta que Huaming diz que era por ali, mas que ele não consegue encontrar ninguém. E então ele escuta um barulho de beijo e se pergunta que som é esse. E ele vê o Prota e o Wrong se beijando. E ele se esconde. E em pensamento, ele se pergunta se então o Wrong não estava apenas fazendo uma declaração de que teria casado com o Prota se ela fosse 20 anos mais nova. E ele se pergunta em Huaming e que não. E que a questão não é a complexidade do relacionamento dele. E ele se pergunta como que duas mulheres tão poderosas podem se apaixonar pelo Prota. E o Wrong se vira e se pergunta se há alguém por ali. E o pai de Su se esconde. E o Prota pensa que Huaming fez um ótimo trabalho e que está quase pronto. Opa! Bom, chegamos a mais um final de vídeo. E se gostaram, não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal e deixar o seu comentário. Muito obrigado a todos que chegaram até aqui e até o próximo vídeo.